O meu coração entrou num estado de cansaço desistente em 1994. Certo. Já 4 anos presidente da EVB, e tanto mais quanto os anos fossem passando, mais banditismo cristão eu encontrava na liderança, mais gangsters, mais ladrões explícitos, mais lobos. Eu não estou falando assim com metáforas, eu estou dizendo de coisas inenarráveis, que até hoje, com toda a demonstração de corrupção desse sistema todo, eu ainda falo certas coisas para alguns amigos mais íntimos e o cara nem acredita. Nem acredita. Digo, meu Deus, eu estava no meio da cova dos leões. E agora, com milhares de líderes gangsters, não eram alguns. Nesse ambiente aí de lideranças importantes que o povo vê, midiáticas, meu Deus, você olha em volta, tem 2, 3 que provavelmente não tenham entrado no esquema. Porque, quanto ao mais, desde que eu comecei a enxergar, que foi bem antes da EVB, foi na década de 70, depois a década de 80 toda, depois no início dos anos 90 criamos a EVB. E aí o convívio era íntimo e eu tinha que almoçar com os gangsters. Meu Deus! E ouvir cada coisa horrorosa dos líderes e presidentes de denominação de todos os grupos, tudo maldade. Foi me dando um cansaço que em 94 eu falei pro Davi, meu filho, que o meu coração estava em estado de desistência daquilo tudo. Você desativou. Eu perdi a esperança. O que é isso? De que o evangelho pudesse dar certo na vida daquilo que eu ainda chamava de igreja. Tá. Perdi. Falei, não, o evangelho só dá certo na vida do meu pai, da minha mãe, na minha, de alguns amigos, porque esse povo não quer mesmo. E aí o que aconteceu? Eu não tomei uma decisão. Isso é sutil, é gradual. Isso vai entrando, minando. Sei, eu tô ligado. Bem suavemente. Aí você começa a fazer concessões. Oh, meu Deus, esse pessoal tá matando, então eu só vou dar uma cachuleta. Sabe o que é cachuleta? Sei, só aquele peteleco. Peteleco de orelha. Não, eles matam, mas eu tô cansado, vou dar uma cachuleta. Aí você tem convicção de que Deus está contigo, mas você não está com Deus. Você teve dúvidas de que Deus esteve ou deixou de estar contigo? Nunca. Agora eu tinha certeza que eu tinha dado as minhas costas para a vontade que eu conhecia. E aí isso vai crescendo e vai gerando um enregelamento no coração, porque você não consegue manter o coração vivo, ativado para o amor de Deus, estando em flagrante e deliberada transgressão. Agora, eu também nunca usei em momento algum a multidão de crimes que faziam aquilo que eu estava fazendo virar uma besteira. A multidão dos adultérios, os haréns que eu conhecia, que os caras tinham, as ordens para bater, para sequestrar, para dar susto no inimigo de campo missionário. Tudo que você quiser, tem. Tudo. Eu nunca usei isso para tentar me justificar, para mim mesmo. Eu sempre soube que o pecado deles era nojento e era deles, e o meu era nojento e era meu. E nunca fiquei medindo também. Só no início é que começa aquela coisa sutil de dizer, não, a minha vida só não é perfeita, mas a deles é um horror. Não era como autovitimização que se justifica. Com a medida em que os anos foram passando, o tempo, o período, 2 anos,
o negócio era só meu, e eu já nem estava mais olhando para eles. Mas quando chegou em 94, eu me senti um idiota. Falei, ninguém quer nada com nada. E até eu estou demonstrando que não estou vivendo o ativamento no qual eu vivi nos últimos 20 anos da vida. Com aquela paixão, com aquele fogo aceso. Eu era aquele tronco com o fogo aceso dentro. Sim, Caio. Só que não era fogo de ódio, nem de raiva, nem de amargura, era fogo do espírito queimando dentro de mim. Sim. Aí o tronco foi apagando à medida em que eu fui sutilmente me desativando. E isso foi assim, e até eu conhecer a Adriana. A Adriana foi um tanque de oxigênio lá na zona mais profunda do Pacífico, a 13 mil quilômetros de profundidade. Nos abismos. É. Aí ela me botou, tirou da boca dela, começou a botar na minha. E a subida lá de baixo até em cima foi demorada também. É, Caio. É. Eu comecei a sentir que eu estava respirando melhor. Isso, cara. Há 15 anos atrás, 16 anos atrás, 15 anos atrás foi quando eu comecei a sentir que eu comecei a tomar fôlego por mim mesmo. Aí foi rápido, como eu tinha vivido a minha vida inteira com aquela intensidade, vencido aquele pedaço, vencido aquela etapa, quando a cabeça saiu para fora da água e eu tomei ar por mim mesmo, aí, meu Deus, eu sempre soube nadar, surfar, pegar as grandes ondas, foi tudo rápido porque nunca nada deixou de ser. É, claro, claro, com certeza. Sempre esteve aqui. Só retomar e... É. Agora, não é todo mundo que consegue. A maioria não consegue, bro. É porque fica lá dentro, né? Não é fácil. Não é fácil você voltar ao primeiro amor, meu irmão. Voltar ao princípio de tudo. Não é moleza. É difícil. Você tende a ficar cínico. Para mim, a maior graça de Deus é que, sabendo tudo que eu sei, não parando de saber, porque as coisas chegam a mim todo dia, o meu coração se rejuvenesceu com uma fé genuinamente jovem. Eu me sinto jovem no meu crer. Olha só. Cheio de alegria ativada pelo Evangelho. Sei. E vou morrer assim, com a bondade e a misericórdia de Deus Amém. me garantindo na vida. Só um detalhezinho, você narrou uma história aí, para finalizar essa conversa aqui, que ela nem estava no esquema, mas assim, você almoçou com os caras e você começou a perceber essas coisas. Você já... Almoços diários. Você já imaginava que ia Claro, ser essa brother. coisa? Ou você foi descobrindo e ficando chocado? Não, eu sabia que estava cheio de lobo desde Manaus, aquela história do Ivo Silva, que era um cara pré-Universal, já fazendo tudo da Universal. Sei. 74 em Manaus. Antes de eu me converter, eu não me converti inocente. Ah, tá. Eu era filho de um pastor, que já era pastor há 5 anos. Você já sabia, babá. Antes disso, eu era filho de uma mãe e de uma avó presbiteriana. Eu tinha todas as narrativas das maluquices. Eu me converti, não foi por causa da igreja, foi apesar da igreja. E nos primeiros 15 dias da minha conversão, já caiu em cima de mim uma história de uma missionária holandesa que tinha roubado mais de $1,5 milhão da missão. Que é isso? E que vivia lá em casa. E que olhava para mim com um tesão danado, querendo me comer desde antes de eu me converter. E eu dizia, não vou pegar não. Era até... Dava um caldo, como você diz. Dá pra ir? Tinha uns olhos bonitos, dirigia uma moto, uma holandesinha. Sei, e aí ela vivia em cima de mim. Sei. E eu escapava para lá, para cá, era associada do meu pai na missão evangélica
de evangelização da Amazônia. Opa, Então estavam criando um seminário, comprando barcos, papai todo sério, uma oração e jejum, e a mulher não podia me ver, queria me pegar. Aí eu me converto. Quando eu me converti, ela ficou mais assanhada ainda. Que é, né? Agora o irmãozinho vai entender. E eu fui ficando cada vez mais lúcido do que ela pretendia em relação a mim. Só que 15, 20 dias depois caiu no meu colo a história de que ela estava roubando e já tinha roubado $1,5 milhão de dólares. A casa dela caiu. Ela fez uma campanha sobre esse trabalho na Amazônia em 1973, na Holanda. E naquele tempo o europeu era diferente do que o europeu é hoje. Naquele tempo a maioria eram cristãos generosos e solidários. Eles mandaram milhões de dólares para a conta para ajudar a evangelização na Amazônia. Milhões. Nossa. E ela passou logo a mão em $1,5 milhão. Comprou um iate, comprou não sei o quê. Começou. Quando meu pai descobriu, papai rompeu na mesma hora. Chamou o reverendo Samuel Doctorian, que foi ele que trouxe ela a nós. Falou, não quero mais nada nem com ela, nem com você, nem com ninguém. Porque o mais santo aqui é partícipe do processo, eu não quero. E podem ir embora. Tanto é que o Samuel Doctorian ficou distante da minha vida 19 para 20 anos. Desde aquele dia. Foi depois que ele me procurou, anos depois na Califórnia e tal, e falou algumas coisas que não me vale a pena contar aqui. E eu o reintroduzi a atividades no Brasil, em algumas igrejas, na Maranata, na Catedral, na Igreja Evangélica de Osasco, com meu amigo Ageu Silva, em relação a quem ele casou um filho dele com uma filha do Ageu, e eu depois tive grandes arrependimentos, porque à altura eu achei que ele podia ter melhorado, e eu não quis contar para o Ageu já tudo que eu sabia e fiquei calado. E eu trouxe ao Brasil a primeira vez em 94, depois de 74, ele voltou em 94, 20 anos depois, num congresso da Vinde para a família, em Serra Negra. Falou uma profecia sobre mim, mas ele tinha convivido 2 dias comigo e eu achei que ele tinha mudado. Foi logo depois daquilo que eu comecei a ver que não. É sutil também. Mas voltando ao assunto, não, essas coisas aconteceram na minha vida o tempo todo. Era comigo que os líderes abriam o coração às suas esposas, suas filhas e filhos. Durante décadas, eu ouvi todo mundo. Mas me procuravam de maneira pastoral, triste, arrependida. Então eu ajudava. Mas saber quem todo mundo era, como eram as coisas, eu nunca não soube. E sabia pessoalmente, pelo nome, como sei até hoje. Milhares. Só que quando eu aceitei ser presidente da Associação Evangélica Brasileira, eu passei a ter uma relação institucional com essas figuras. Antes não. Eles me procuravam na condição de quem busca ajuda pastoral. Aí é diferente. Agora não, agora eu tinha virado colega desses caras, presidente deles. E vieram outros infinitamente mais brutos para a mesa. Brutíssimos. Então aí são pessoas que não morrem. O pessoal tá aí. Perversos e longevos. Perversidades longevas. E estão no poder. E estavam à mesa. E me chamavam ao lado para contar coisas. Aí o outro dizia, ele está tentando roubar isso de mim. O outro me expulsou da estrada. Botou meus filhos, meu carro capotou, ele jogou para fora. Aí o outro não sei o quê. Aí veio um outro e disse, não, ele me amarrou. Me deu uma surra até eu assinar a transferência do meu ministério para ele. Aí outro veio, não sei o quê, não sei o quê. Não, eu fui pegar dinheiro de drogas para ele ou para eles na Colômbia. Aí o primeiro, o segundo, o terceiro, o 12º. Aí a mulher dele, minha mulher também, eu fui também com eles pegar dinheiro de droga, de cocaína.
para a obra de Deus no Brasil. Eu digo, Jesus, onde é que eu fui parar? Que negócio é esse? Que loucura é essa? E só foi aumentando, aumentando, aumentando. Chegou uma hora que o coração gelou. E quando eu cheguei a 87, eu não estava no pior. Desculpa, 87 não, 97. Eu não estava no pior. O pior já tinha passado. 97 eu já estava sonhando, perturbado por sonhos proféticos toda noite, que me diziam que uma catástrofe iria acontecer e que ela era necessária porque eu só iria encontrar o meu tesouro no fundo das ruínas daquela calamidade, no mundo mais abissal possível, eu encontraria o meu tesouro eterno para sempre. Passei 97 sonhando sonhos, dezenas de sonhos diferentes, todos concluindo do mesmo modo. Era uma perturbação do espírito. Por isso eu sei que, por mais que eu tenha virado as costas, eu sou de Deus. A perseguição do amor de Deus em mim é uma coisa maravilhosa. Eu sou um bem-aventurado, porque Amém. eu sou um dos maiores perseguidos por essa graça. Amém. E foi, até que aconteceu o que se tornou público, que eu tornei público. Eu só não tornei público aquela história do dossiê Caimã, que era uma história que nunca existiu. Não se concluiu com coisa alguma e a minha participação era extremamente marginal. Era muito mais de insensatez, de ter sequer deixado aquele assunto rolar à minha volta. Mas em relação a qualquer outra coisa, só tinha uma outra coisa, que era traição e pedido de divórcio, que fui eu que pedi, ninguém ficou sabendo. Fora isso, nada mais. Mas o meu coração já estava em processo de tormento diante de Deus.